bem-vindo a mais uma aula do canal Aprender Psicologia. Para a aula de hoje, nós iremos falar sobre a consequência psicológica do abuso sexual na sociedade moderna. Ou são as consequências, os transtornos causados pelo abuso sexual. O abuso sexual é o termo usado para definir uma forma de maus tratos de crianças, adolescentes, jovens, adultos e demais quadros da sociedade que apresenta tanto violência física como psicológica. O abuso sexual é geralmente repetitivo e intencional, com o objetivo de forçar o ato sexual, podendo assim o agressor ser a pessoa conhecida ou desconhecida da vítima. Para Watson, define o abuso sexual como qualquer atividade ou interação onde a intenção é estimular ou controlar a sexualidade da criança. O abuso sexual, para se cumprir o ato do abuso sexual, os agressores usam alguns métodos, técnicas mais recorrentes e eficazes no que eles acham que são mais eficazes para cometer o abuso sexual. Onde a primeira técnica que os agressores usam é o sadismo, em que o agressor, para se satisfazer sexualmente, necessita provocar dor na vítima. E essa dor pode ser física ou emocional, desde o modo em que ele consiga causar a dor na vítima. Só através da dor ele poderá satisfazer sexualmente através do abuso sexual. Outras técnicas é a dor física, onde encontramos queimaduras, espancamentos, a força física. E a outra é a ameaça. Neste método de ameaça, o agressor pode não existir o emprego de força física, pode não forçar a vítima a se deitar com ele, mas promete, ou entre outra, começa a ameaçar a vítima se não deitar-se com ele. Promete em provocar a dor emocional na vítima. Como? Prometendo assim a morte na pessoa próxima da vítima, ou alguém que a pessoa ama, começa a ameaçar aquela pessoa. Por exemplo, se tu não deitares comigo, eu vou acabar com a sua mãe, com seu cônjuge, com seu primo. E assim a vítima fica ameaçada. E acaba de igual modo consentindo com o ato de abuso sexual, por medo de perder a pessoa que ama. E outro método que o agressor mais usa é a noção da vontade, onde que acaba prometendo bens materiais, bens eletrônicos para a vítima. Olha lá, se tu deitares comigo, eu irei te oferecer o iPhone 14, por exemplo. Então começa a prometer bens materiais para a vítima, de modo que ele consiga deitar-se com a vítima. E se a vítima, por estar carente ou por ter necessidade de alguma coisa, acaba consentindo com o ato e o crime do abuso sexual. Por último, é a dor emocional, onde nós encontramos insultos, humilhações, em que o agressor faz para a vítima, causando assim medo na vítima. E por mais fragilidade que a vítima irá se achar, acaba consentindo com o ato de abuso sexual. Sem mais delongas, o ato de abuso sexual se manifesta da seguinte forma. Segundo Acevedo, 85% a 90% dos agressores sexuais são pessoas conhecidas, primos, vizinhos, amigos, familiares, entre outras, deixando assim simplesmente 15 a 10% das pessoas desconhecidas e de fora. Então, importa realçar aqui que o maior crime, ou seja, o índice maior, mais ênfase dos agressores, são as pessoas mais conhecidas, aquelas que convivem conosco, aquelas que estão perto de nós, são as que mais cometem este crime do abuso sexual. O abuso sexual ocorre em diferentes culturas, classes sociais, em função do contexto em que aparece. Pode ser classificado como. E ela subdivide-se da seguinte forma: o abuso sexual intrafamiliar, o abuso sexual extrafamiliar. Tem aí alguma questão? Qual a diferença entre os dois? Bom, o abuso sexual intrafamiliar
ocorre fora do meio familiar, ou seja, entre as pessoas que estão fora do convívio familiar. Nós encontramos amigos, vizinhos, amigos de amigos, e entre outros quadros da sociedade que não esteja incluso dentro da nossa família. Enquanto que intrafamiliar, nós encontramos três processos, três características básicas do intrafamiliar sobre agressores que cometem o abuso sexual. São por consanguinidade, onde nós encontramos pais, filhos, irmãos, tios, ou seja, desde o momento em que esteja ligado com um grupo sanguíneo e pessoas que estão no mesmo grupo parentesco, família, elas também são as mais próximas para cometer o abuso sexual. Outro é por afinidade, onde nós encontramos padrasto, madrastas, cunhadas. E por fim, responsabilidade. A pessoa responsável, ou que guarda, ou encarregado da vítima. São as que mais também podem cometer o abuso sexual. É importante observar os seguintes aspectos no abuso sexual. O primeiro é que as consequências do abuso sexual, elas podem ser as consequências físicas e as consequências psicológicas. Nas consequências físicas, por exemplo, nós encontramos as gravidezes não desejadas, as doenças sexualmente transmissíveis ou qualquer outro DTS, e ainda o abandono escolar. Tudo isso está dentro das consequências físicas, em que o tratamento das consequências físicas ou psicológicas deve ser acompanhado em situações de violência extrafamiliar ou intrafamiliar. Tanto o agressor quanto a vítima devem ser submetidos a tratamento psicológico. Ou seja, o envolvimento da família vai depender do manejo dado ao caso. Surge aí a seguinte questão: quais são então as consequências psicológicas? Nas consequências psicológicas, nós encontramos a dificuldade de aprendizagem, onde nós encontramos várias dificuldades como a dislexia, a afasia, a descalculia, a disgrafia, tudo aquilo que vai interferir no processo de ensino e aprendizagem da criança, do adolescente, daquela jovem que sofreu do abuso sexual. Também nós encontramos a anorexia nervosa, onde que a vítima sente medo ou começa a desenvolver nela o transtorno de anorexia nervosa. O que significa? Em que a vítima já começa a se limitar na alimentação, porque tem medo de engordar, tem medo de ganhar corpo e acabando assim as pessoas começarem a apreciar, voltar a cometer o abuso sexual, o ato sexual involuntário. E também o outro item, outro transtorno muito triste que a vítima passa é a melancolia, onde que a vítima passa a desenvolver-se nela uma tristeza profunda, ou seja, a falta de motivação, medo de viver, né? Medo de compartilhar momentos, também depressão, agressividade, falta de estima, onde que a vítima já não consegue se desenvolver aquela afeição pelo próximo, não consegue se correlacionar com o próximo, porque cada vez que ela tenta, começa a relembrar, se eu me aproximar, me envolver com as pessoas mais próximas, pode eventualmente de novo acontecer. Então fica traumatizada a vítima, de modo que consiga se, de modo que consiga começa a conviver no modo mais restrito, não é? E em alguns casos mais complicados, por ela sentir esse medo de viver, sentir medo, não sentir afeição pelos outros, acaba se envolvendo com a prostituição, achando que é uma maneira mais eficaz de ganhar a vida. Mais ou menos por aí. Também encontramos as fobias, sonolência, transtorno de sonos, entre outros. Já tem medo de se relacionar. Até para começar um novo relacionamento, ou seja, um relacionamento, a vítima já não consegue porque tem trauma do abuso sexual cometido na infância, na adolescência e ainda na fase jovem adulta. Muito obrigado pela atenção dispensada. Gratos pela sua permanência. Dê o like no vídeo, assista até o final. Diga não ao abuso sexual para uma humanidade livre, transparente e solidária. Até lá.